Hoje nós vamos falar do modelo MVC, Model View Controller, tá? Ele é um padrão de projeto, mas é muito mais do que um padrão de projeto, porque ele definiu na realidade a arquitetura em camadas, tão famosa no desenvolvimento web, mas a ideia na verdade é bem anterior à web, é para resolver aqueles problemas de interface gráfica. Então, o que nós temos nesse padrão? Nós temos um modelo que contém os dados e a lógica da camada de negócios, tá? Entre o modelo e a visão, nós podemos ter um padrão observer do tipo publish subscribe, de forma que quando o modelo é atualizado, a visão fica sabendo, tá? A visão necessariamente conhece o modelo, por isso que essa seta aqui é contínua, aqui já é uma dependência, pode ser uma relação mais indireta, vamos dizer assim. E a visão, ela é o que, vamos dizer assim, mostra a representação desse modelo para o usuário, tá? No MVC original, quem recebe a entrada do usuário é o controlador. A visão é apenas saída, tá? Mas esse padrão MVC ele é curioso porque se você perguntar para 10 desenvolvedores o que é MVC, você vai ter 10 respostas diferentes, tá? Muitas vezes a gente tem a entrada de dados aqui na visão também. O controlador ele serve só para fazer essa ponte entre a visão e o modelo, tá? A lógica de negócio fica mais concentrada aqui. Então, toda vez que um usuário clica num botão, atualiza algum dado associado a esse modelo, o controlador fica sabendo por alguma forma, que pode ser também por um padrão observer. Ele pode eventualmente fazer um pouco de validação dos dados aqui, mas dependendo do dado a ser validado, isso já é feito aqui na view. Hoje a gente vai ver no exemplo, né, um campo numérico. Só saber se é um número ou não faz sentido envolver toda a lógica do negócio por causa disso. Poderia ser, por exemplo, um e-mail que a gente tem que consultar se ele existe, se refere a um usuário que está cadastrado, ou alguma validação mais complexa, sei lá, talvez uma validação de CPF que eu quero deixar aqui no modelo também, com o controlador interagindo, mas dependendo da validação, ela já é feita aqui na view. Ou então ela passa pelo controller, ou então você envolve a lógica do negócio. Validar um CPF está com muita cara de implementação lá na classe pessoa, talvez com método estático na classe pessoa, então ficaria aqui. Validação normalmente é o termo que quebra um pouco isso aqui, que aí todo mundo fica sem saber onde que ela vai, porque ela pode acontecer nos 3 elementos, tá? No meu entendimento. Bom, o controlador ele conhece a view e ele conhece o modelo. Toda vez que a view é atualizada, tá? Ou então o controlador recebe a entrada direta do usuário, ele pega essas informações, tenta atualizar o modelo e se der certo ele informa a view. Aí a view interroga o modelo e se atualiza também, tá? Essa que é a ideia. Então, para ilustrar essa arquitetura em camadas, camada de apresentação, a camada de negócios e aqui alguém fazendo a ponte, tá? Hoje a gente vai fazer um pequeno exemplo usando aquela classe Vector2 que a gente desenvolveu em aulas passadas. Então eu vou ter um formulário para entrada de x e y para atualizar um vetor pelas coordenadas cartesianas e eu vou ter também uma área com um canvas, tá certo? E nesse canvas nós vamos desenhar o vetor, tá? O modelo é uma instância da classe Vector2. Nesse caso eu tenho duas views, uma view que é o formulário, que ela também é responsável por alterar os valores das componentes do vetor, e a outra view que é apenas para exibição mesmo, tá? Que é um renderer, que vai desenhar a setinha lá dentro do canvas. E o controlador vai fazer essa ponte para toda vez que a gente perceber alterações na view, isso afetar o modelo, tá? E aí, quando o modelo é alterado, nós poderíamos notificar as views para elas se atualizarem de acordo, que a gente vai colocar aqui em cima as coordenadas atuais do vetor, tá? Ou então o próprio controlador, já que é ele que vai atualizar o modelo, né? O próprio controlador pode notificar as views para que elas sejam atualizadas. Então vamos começar aqui a implementação usando a classe Vector2, lá daquela aula de laboratório, tá? A primeira classe que a gente vai implementar é a Vector2Form, que é uma view, Vector2Form, e essa view ela é responsável por alterar as coordenadas do vetor,
por meio de entries e também mostradas as coordenadas atuais de forma textual. Toda view precisa do model, tá? E no caso do Vector2Form, vamos usar aqui o recurso da herança e herdar da classe frame, tá? Então, um frame precisa de um mestre, um container onde ele vai ser encaixado, por exemplo, na janela. Eu preciso do modelo, o vector2 associado a essa view, e os argumentos adicionais que podem ser passados para frames. Então, vou chamar o construtor de frame dentro do construtor de Vector2Form, tá? Chamar o método da classe base. E eu preciso passar o mestre. Aqui no Python, como tem herança múltipla, a gente passa a classe, passa o self, o mestre e os keyword arguments. Pronto, assim. Então, não são parâmetros obrigatórios, tá? Agora, eu vou criar aqui um atributo model, que é o model que a gente vai usar. E para construir a interface dessa vez, a gente vai usar um builder, como a gente viu na aula passada. Primeiro eu vou criar um novo arquivo aqui só para rascunhar mesmo a interface, mas como ela é bem pequenininha, a gente vai colocar ela como uma string mesmo, tá? Então eu preciso de uma label chamada label x. O texto dela é esse. Preciso de uma label para y. Aqui em cima, tá, eu vou colocar uma label para mostrar as coordenadas do vetor. Pode começar com um texto vazio aqui. Uma entry x. E essa entry, pessoal, reparem que eu não fechei a tag aqui, ó, que nem nos outros casos, ela tem um parzinho, né? Porque aqui dentro eu já vou definir uma variável para entry. Então é uma text variable, o nome dela pode ser x e o tipo dela é double, uma variável numérica. Mesma coisa aqui para entry em y. E uma última label aqui embaixo, chamada label status, que a gente vai usar para apresentar mensagens de erro, tá? E essas mensagens de erro, na biblioteca Widgets, a gente tem um estilo pronto, vocês vão ver como usar, que é o error.tLabel, para o texto do erro ficar em vermelho, tá? Eu não vou salvar na realidade porque eu vou usar esse fragmento de XML diretamente aqui, ó. Agora vamos às instruções referentes a layout. Vou usar grade para a label de chords, linha 0, coluna 0, e essa label vai ocupar duas colunas. Tá. Vamos usar a grade também para a label x na linha 1, coluna 0. Label y, linha 1, linha 2, coluna 0. Já vamos colocar aqui a entry, né? Ó. Entry x, linha 1, coluna 1. E a entry y na linha 1, coluna 2. Pronto. Caramba, não quero salvar ele não. Só para vocês lembrarem, o que a gente está fazendo aqui na realidade aqui vai estar o x, aqui vai estar o y, e aí aqui eu tenho as entries para entrar com os valores. Aqui acima eu tenho uma área onde eu vou colocar as coordenadas do vetor, e aqui embaixo uma mensagem de erro se houver, tá? Essa aqui é a ideia. Bom, vamos voltar. Já está todo mundo no layout, as chords x, y, aqui cuidado, é y, aqui na realidade é linha 2, coluna 1, eu preciso agora da label de status também, ó. Label status, linha 3, coluna 0, e essa aqui também vai ocupar duas colunas. Pronto, essa aqui é a definição do formulário, tá? Usando o builder. Eu vou colocar aqui GUI de Graphical User Interface e vou jogar aqui o código XML. É melhor digitar ele por aqui primeiro, né, para evitar erro de sintaxe. Bom, então, para construir a interface do form agora, que eu tenho ela toda descrita nessa linguagem de marcação, eu posso criar um builder,
wtk.tkbuilder. E aí, esse builder vai colocar os widgets aonde? Considerando quem como container, né? O próprio frame, self. E o builder tem um método buildFromString, que eu passo aqui a string, né? GUI. Pronto, aqui ele já vai construir a interface. A gente pode fazer um pequeno fragmento aqui só para testar essa parte. Então, se esse módulo for executado como se fosse o main, né? Essa que é a ideia aqui, o que a gente vai fazer? Criar a janela principal, criar um form, form é igual a vector2 form, passando a janela principal. Posso usar o pack para jogar o form na janela principal. Aqui eu preciso passar o modelo, por enquanto eu não estou usando, vou passar none mesmo. E root.mainLoop. Esse é o exemplo minimalista para testar. Vamos testar aqui então, rodando esse módulo como se fosse o principal. Tem um errinho aqui, text variable, né, erro de digitação. Vamos corrigir lá, aqui, faltou um T, né, nos dois. Fora isso, tá, tudo bem. Aqui está o espaço para a primeira label. Tem um errinho aqui também, era para ser Y. Vamos corrigir já, aqui. Beleza, aqui está o básico do form, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A variável também, né? X e Y, o nome. Vamos fazer uns acessores aqui, tá? Para o que o usuário digitou, porque o controller vai precisar saber disso. Então, eu vou ter aqui uma property xInput e uma property yInput. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar retornar do meu builder. Eu tenho aqui as variáveis, que é um dicionário, e aí a chave é o nome da variável. Eu coloquei nome x e y. Então aqui eu vou pegar o x e vou usar o método get nela, que é uma variável do tipo double, é um número. Se o conteúdo lá estiver inválido, isso aqui vai levantar uma exceção do tipo TCL error. E aí, nesse caso, eu retorno none, indicando que não é um número que está lá, está errado. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com o y aqui. Cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V, vocês já viram, aqui é uma property. E agora o que a gente precisa fazer? Toda vez que essas variáveis forem editadas, o controlador precisa ficar sabendo, tá? Desde que o que tem aqui seja um número, porque se for inválido, a gente já trata direto na interface. Então, o que a gente vai fazer primeiro? É usar nessas variáveis x e y o método trace, tá? Quando alguém escrever nessa variável, que vai ser quando o usuário digitar, por exemplo, a gente vai chamar um método onChanged para x e para y. Esse método onChanged o tkinter passa uns argumentos a mais aqui. Estou colocando esse asterisco, acho que são 3 ou 4, tá? Aqui, mas a gente não vai usar nesse caso. O que a gente vai fazer no onChanged? Primeiro, a gente vai tentar pegar o x e o y. Então, se o xInput, aqui, self.xInput é none, cuidado para usar verdadeiro e falso aqui, porque o zero avalia como falso. Tá? Se o xInput for none, ou então o yInput for none, a gente precisa aqui atualizar essa variável de status para falar que está errado, né? Então, self.builder, builder, nodes, chama status aqui, lbl status, a label, lbl status, text é igual a coordenadas inválidas. E aí, nesse caso, não há mais nada a ser feito, tá? Se chegou até aqui, é porque eu tenho números válidos nos dois. Então, primeiro, se tinha um erro lá atrás, eu zero, para não mostrar mais aquela mensagem de erro, tá? E agora eu retorno o x e o y. Como eu vou precisar acessar, eu posso fazer assim, x é igual a self.xInput, y é igual a self.yInput. Não, na realidade aqui a gente vai notificar o controlador, perdão. Então,
Essa integração com o controlador a gente vai ver agora. Por enquanto, vamos só testar essa parte aqui, ó. E aí, na realidade, para ter o estilo de erro, eu vou precisar aqui usar wtk.style, style.applyDefault, que aí no estilo padrão vem essa definição aqui para error.tLabel, que é para deixar de vermelho mensagens de texto que na realidade significam erros. Então aqui, ó, quando eu digito algo que não é um número, aparece o erro. Mas se eu colocar um número válido, ele some a mensagem de erro. Essa que é a ideia. Tá. Bom, agora vamos começar a fazer a ponte da view com o controlador, tá? Aqui no onChanged, quando eu chego aqui e descubro que efetivamente eu tenho coordenadas válidas, novas coordenadas válidas, aqui eu devo avisar o controlador, né, dessa situação. Então, eu vou colocar aqui, ó, se estiver definido self.controller, self.controller.notify é o nome do método que a gente vai implementar lá no controlador e eu passo quem foi modificado. É uma espécie de implementação do padrão observer, só que eu não tenho definido ainda aqui o self.controller. E eu vou precisar manipular controller de duas views, né? Eu tenho a view form e eu tenho aquela outra view que é para desenhar a seta. Então é melhor, nesse caso, a gente implementar uma classe genérica chamada view, né? E o que ela vai ter? Ela inicializa um controlador com none, tá? E você tem uma property para acessar o controlador, controller, retorna self.controller, protegido, e um setter, né? Controller.setter. Na realidade, nesse caso, a gente vai usar mesmo só o setter, mas vamos deixar aqui já self.controller igual a velho. Aí eu te pergunto, por que não incluir o controlador logo no construtor aqui da minha view? Porque aí a gente acaba tendo uma política muito restrita da ordem de construção. O modelo, se é uma view carrinho, eu sei que tem que ter um carrinho. Se é uma view bagagem, vai ter uma bagagem. Se é uma view para vector 2, tem que ter um vector 2 associado. Então aqui até que não tem problema. Mas o controlador, como ele tem que conhecer as views e as views têm que conhecer ele, se você colocar no construtor da view o controlador e no construtor do controlador a view, você cai no problema do ovo e da galinha, né? Para construir um você precisa do outro, mas para construir o outro você precisa do um. Então, alguém vai ter que fazer isso dessa forma, tá? Aqui a gente está usando um setter para o controlador. Então, nós vamos fazer o vector2form herdar também de view, que poderia ser uma interface em outras linguagens, vai? Só que aí na realidade eu não poderia ter essa implementação desse jeito. Bom, eu vou chamar da view o construtor, só para criar mesmo aquele controller protegido. E pronto, eu tenho que importar aqui, né, from view import view. Essa é uma parte, tá, do que a gente precisa fazer lá para a ponte entre a view e o controller. Tá, então o controller precisa ser notificado se ele existir. Aí esse return perde o sentido. Outra coisa que a gente precisa fazer é quando for o sentido contrário, quando o controller pedir para a view se atualizar porque ele sabe que o model mudou, alguma coisa assim, tá? Ou ele acabou de mudar o model. Então a gente vai definir aqui um método chamado updateView. Eu coloco ele aqui na classe view, só para indicar que ele vai existir, tá? Sem precisar usar o módulo ABC, essas coisas. E esse updateView, a implementação dele aqui vai ser vazia. E aqui vai ser a seguinte, quer ver? No vector2form, toda vez que o modelo foi atualizado, x é igual a self.model.x, y é igual, vou colocar na mesma linha, tá? self.model.y, e agora eu vou atualizar essa label aqui, ó, label chords, tá? self.builder.nodes label chords. Eu vou criar uma variável para cá, e aí label text é igual a %.2f, ou então a gente pode usar já formatado assim, ó, f, abre parênteses, aí aqui vai vir o x com duas casas depois da vírgula, e o y com duas casas depois da vírgula. Acho que eu coloco o f aqui, e agora... aí nesse caso não preciso usar aquele operador %. Então toda vez que
o model for atualizado, as coordenadas do vetor forem alteradas, a gente vai atualizar aquela label. E assim que você constrói a view, o vector já vai ter lá alguns valores. Então é importante aqui a gente já chamar o update view, tá? Então essa classe basicamente é isso. Diante disso, vamos fazer aqui só uma alteração, ó, from vector2 import vector2. Na realidade, eu vou precisar desse import mesmo só se esse módulo for executado como se fosse o principal. E aqui eu vou criar um model, que é o vetor 00, quando a gente não fala nada, e vou passar aqui, ó, o model no construtor da minha view. Como lá no final do construtor da minha view, inicializador, tá, pessoal? A gente vai chamar o método updateView, aqui já vai dar para testar se eu realmente estou conseguindo atualizar as labels lá de acordo. Ah lá, 00, beleza. Então agora vamos fazer o controller. É o vector2 controller.py. Class vector2 controller. O construtor ou inicializador aqui do controller, ele precisa conhecer o model, ele precisa conhecer a view, que é o form, e o renderer, tá? Por enquanto a gente não fez. Então, primeiro vamos colocar aqui atributos para as views e o model. Você poderia também ter uma lista de views, né, e usar um método addView para ficar adicionando views dinamicamente, se todas elas respeitarem o mesmo protocolo de uso, tá? Mas nesse exemplo nosso de hoje vai ficar assim mesmo. Tá. Depois que eu tenho o model, o form e o renderer, o que a gente precisa fazer? Implementar aquele método notify, que o vector2form está chamando, ó. Ele está tentando chamar o método notify do controller, passando ele como argumento. Então aqui é a origem. Quem que está notificando o controlador? Se a origem for o form, o que deve ser feito? Eu preciso descobrir os valores de x e y que foram digitados, atualizar o modelo e pedir para o form se atualizar também. Essa aqui é a ideia. Então, x, y é igual a self.form.xinput e o y é self.form.yinput. Nesse caso, se chegou até aqui é porque está válido, ó, porque o notify só é chamado, o fluxo de execução só chega aqui, ó, se esse if der falso, tá? Se as coordenadas forem válidas, vai ter esse return prematuro aqui, a gente não vai fazer nada disso, enquanto elas continuarem falsas, tá? De repente, quando eu tiver coordenadas válidas, a gente chama o notify, e o notify, o comportamento é esse. Como aqui eu tenho uma única view responsável por atualizar o modelo, e a outra é realmente só para exibição, é só nesse caso que eu tenho que mexer no model. Então, self.model.x e self.model.y. Aqui, por fim, eu não preciso, eu posso fazer direto aqui, ó. Uma vez que o model foi atualizado, eu preciso pedir para a view atualizar de acordo com esses novos valores para o modelo. E eu vou precisar fazer isso para o renderer também, tá? Então, a gente tem a opção de comentar essa linha só para testar com a primeira view. E aí agora acho que já vale a pena a gente fazer o arquivo main.py. Importando aqui as bibliotecas, criando a janela principal, usando os estilos pré-definidos da biblioteca, widgets. Agora vamos criar um modelo, né? Então preciso importar vector2, o form e futuramente o controller e futuramente o renderer também, né? O model, vou chamar de model mesmo só para ficar mais claro aqui. Vai ser um vector2, aí a gente aqui já pode construir o form. Olha lá, ele precisa da janela ou container dele e o model, pelo menos. O controller, vector2 controller, ele precisa do model, do form e do renderer, que a gente ainda não fez. Vamos deixar assim por enquanto. E o form, eu vou falar que o controlador dele é esse aqui que a gente acabou de criar.
Então aqui que é o problema da dependência circular, né? O controller pode receber a view, mas se a view precisar receber o controller também, não tem como você resolver esse problema, né? Form.controller igual a controller. E aqui a gente entra no loop principal. Vai ficar assim praticamente o main.py. A gente só precisa, bom, o form precisa ser empacotado aqui, ó, backside tk.left, para ele ficar à esquerda. A gente já pode, na realidade, criar o canvas também, ó. Canvas é tk.canvas. Deixa eu só separar essa parte de estilo daqui, ó. Criação dos widgets e o loop principal, aqui um pouquinho de configuração. Esse canvas eu vou colocar ele com largura 400 e altura 300, por exemplo, tá? E canvas.pack side igual a tk.right. Pronto. Crio o controller, atribuo e entro no loop principal. Vamos ver o que a gente tem de bug por aqui. 00, se aqui eu digitar coordenadas inválidas, de repente aqui aparece 3 e ali atualiza para 3. Isso aqui funcionou de primeira, ó, que beleza. O que falta fazer agora? O renderer, que é aquele que usa o canvas, né? E depois tirar esse comentário aqui. E obviamente fazer as adequações aqui no main.py. Então, vamos criar aqui o último arquivo do projeto, vector2renderer.py, classe vector2renderer, herda uma view, né? Então preciso aqui, ó, from view import view. E o construtor, eu vou precisar do canvas, porque ele vai desenhar lá no canvas, tá? Obviamente do model, self.model, model igual a model, self.canvas igual a canvas. A seta que a gente vai desenhar no canvas começa com none, certo? Aqui, como eu estou usando herança, vamos chamar também o construtor lá da classe base. E eu preciso do método updateView, de acordo com o model. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é descobrir se já tinha uma seta desenhada. Se tinha uma seta desenhada, a gente pede para o Canvas deletar ela. Tá. Agora eu preciso das coordenadas, né? A gente vai desenhar a seta da origem até as componentes x, y lá do vetor. E depois é só usar a API do próprio Canvas para desenhar a linha, né? Para fazer essas coordenadas, tem o problema do eixo y ser ao contrário e é desejável, tá, colocar uma certa borda para não ficar pertinho do canto, né? Sobretudo porque a seta ela sai um pouco do espaço lá da linha, né? A ponta da seta. Então a gente precisa colocar uma borda, vamos dizer assim. Então para isso, vamos definir aqui um método utilitário que ele passa coordenadas do mundo para a tela. Vou chamar de world2screen, certo? Tem o x e o y aqui. Aí eu vou definir aqui um parâmetro pedx igual a 10 e pedy igual a 10. A coordenada x é tranquilo. A gente pega o x original e soma pedx, que é a parte da borda, tá? Isso aqui, se fossem coordenadas normalizadas de 0 a 1, seria mais complicado. Mas aqui, como o objetivo do exemplo não é fazer um aplicativo de geometria completo, né, a gente vai deixar bem mais simplificado aqui, tá? Já o y, eu preciso levar em conta a altura do canvas. A altura atual do canvas a gente pode obter por meio desse método aqui, ó, winfo_height. Tá? Aqui eu pego a altura atualmente alocada para ele, depois que a tela foi desenhada pelo menos uma vez. Aí, bom, com a altura, eu tenho que fazer duas coisas no y. Eu tenho que ter o cuidado que o eixo y do tkinter é para baixo, e para desenhar o vetor, obviamente, eu não vou querer isso. Então, é o total menos, né? Então, se a altura é 300, por exemplo, quando você jogar a coordenada 0, vai dar 300. E aí, com o eixo y para baixo, né, o 0, né, se eu quero que ele seja aqui na matemática e o meu eixo está para baixo, é só eu colocar essa altura aqui, 300, né, menos o 0, cai lá no 300, beleza.
Vamos tirar aqui. Vocês já tiveram que lidar com isso bastante também lá no exemplo do relógio. E aí agora eu tenho o y mais o pad, porque eu não quero que ele esbarre na borda também. Então é só isso mesmo, tá, pessoal? O eixo da matemática é assim e no TK Inter é assim. Então quando eu pegar a altura total e subtraio, eu inverto a direção aqui, tá? Bom, e agora eu retorno para quem chamou esse x e esse y já devidamente corrigidos. Primeira coisa no update view, eu vou ter que pegar as coordenadas lá do vetor. Pode ser o vetor nulo. Então, se o x for 0 e o y for 0, não tem como desenhar. Aí, nesse caso, a gente só retorna mesmo sem desenhar a seta. Caso contrário, a gente vai ter aqui a origem, né, OX e OY. Usando o método que a gente acabou de criar, converta para a gente o 000 de coordenadas da matemática para coordenadas da tela, já considerando as bordas, considerando que o eixo y é para baixo e tal. E do vetor na realidade são essas aqui, né? Eu vou deixar x e y mesmo. Bom, agora a gente precisa atualizar esse objeto arrow de acordo com o canvas. A gente tem o método createLine. E eu passo as coordenadas iniciais, as coordenadas finais, certo? E aqui a gente tem uma opção, arrow, para colocar lá na ponta. Eu preciso importar aqui o TK Inter, coisas do Python primeiro, questão de organização, tk.last. Então, o último ponto que eu passei, que são bem as coordenadas do vetor, nele eu vou desenhar uma seta lá na ponta. Essa aqui é a ideia. O renderer basicamente é isso, né? Agora a gente precisa incorporar ele ao main.py. Primeiro vamos criar o renderer, deixa eu ver onde, pode ser aqui, ó. Renderer é igual a vector2 renderer. Tem que importar. From vector2 renderer, import vector2 renderer. Aí aqui eu tenho o canvas, o model, e aqui embaixo eu falo para, na realidade, o renderer nunca vai notificar o controller, mas para fins de organização a gente vai atribuir aqui, porque ele é da view também. E o nosso controller já está preparado, ó. Então vamos ver agora como que isso funciona, né? Vamos ver se tem algum erro primeiro, evidentemente. X igual a 10. Tem erro sim, ó. None type, não tem update view. Então faltou aqui no controller. Quando a gente cria o controller, na verdade, olha lá, ó, aqui eu tenho que passar o renderer. Estava passando o none. Vamos de novo. 10. X igual a 10 e y igual a 0. Está bem errado isso aqui. Vamos lá descobrir o que está acontecendo. 5, 5 é alguma coisa de Ctrl+C, Ctrl+V. O problema é aqui no renderer, né? O y está ok, aqui o x está ok. Na hora de pegar as coordenadas, a gente pega x e y mesmo. OX, OY. Aqui parece que está certo. Vamos verificar, então, no controller, na hora que ele está atualizando, está certo também. Bom, pessoal, já achei o bug aqui, na verdade. Eu parei só para o vídeo não ficar muito extenso. O problema é que aqui, na realidade, eu até comecei. A gente precisa sim do Vx e Vy, porque eu não posso misturar coordenadas do mundo com coordenadas da tela. Então, vamos lá. Aqui é o x e y e aqui é Vx e Vy. Tá, vamos ver agora. Agora melhorou. Vamos colocar 50 aqui e 30 aqui, por exemplo, né? O meu canvas é bem grande. Vamos colocar 100 e 300. Aí ele nem cabe mais. 100 e 200. Né? Beleza. Bom, só para concluir aqui o vídeo, o objetivo hoje era realmente apresentar o padrão MVC, buscando algo concreto, sem precisar entrar no mérito de desenvolvimento web, né? Então a gente aplicou isso para interfaces. Aqui eu tenho um modelo que é o Vector2, eu tenho duas views. Na nossa interpretação e no nosso modo de desenvolvimento,
a view notifica o controller quando há alguma alteração aqui, ó, tá? Mas normalmente é responsabilidade do controller receber as entradas, tá? Isso aí tem várias alternativas, variações, né, para o padrão MVC. E aí aqui a gente destaca também que eu não preciso ter exatamente uma view só, posso ter mais de uma. E quando você programa dessa forma, tá, cada componente MVC é um pedaço reutilizável da sua solução. Tá? Amanhã você pode usar uma nova view, você pode usar agregar mais regra de negócio no modelo. Tá? O controlador ele costuma fazer mais a ponte mesmo, mas você pode, da mesma forma que para modularizar uma solução orientada a objetos você pensa em classes, você pode ir um pouco além quando isso envolver interface gráfica, que né, quase sempre, você pode ir um pouco além e pensar também nessa divisão em camadas, camada de apresentação, camada de negócio. Aí, para cada classe do seu modelo conceitual, você vai ter um trio MVC. Então, lá no trabalho do aeroporto, por exemplo, você teria, junto com a classe bagagem, uma classe view bagagem, que é a responsável por desenhar a bagagem lá no canvas. E o controlador para receber talvez um clique numa bagagem para mudar o destino dela, alguma coisa assim, sabe? Ou no carrinho, o controlador poderia, para você posicionar o carrinho arbitrariamente em algum outro trecho lá do aeroporto, enfim. Só que, para simplificar, no trabalho do aeroporto, vocês não precisam separar tudo em componentes, não. Nós vamos ter ainda os models, com certeza, mas a responsabilidade de desenhar no Canvas pode ficar para uma classe só, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.